Já oramos, vamos ao texto agora. Gente, o texto agora é capítulo 8 de Atos. Nós estamos caminhando, né, no capítulo 8 de Atos, certo? E o texto é o capítulo 8. Então vamos fazer uma análise desse texto aqui. São 3 versículos apenas. O verso 1, o 2 e o 3, tá? Então, vamos lá. Atos 8. O pessoal sabe que nós estamos caminhando, estamos passeando pelo livro de Atos. Então lá diz o verso 1 do 8. E Saulo consentia na sua morte. Refere-se, na verdade, ao capítulo anterior que fala da morte de Estevão, tá? Que é o primeiro mártir da igreja. Falamos isso semana passada. Bom, e agora o verso continua e diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, olha bem, nós estamos aí diante e esse é o tema, né, aliás, hoje, né, a primeira perseguição à igreja. Tá? Então, nós estamos aqui diante da primeira perseguição feita à igreja. Tá? Essa perseguição é uma perseguição dos judeus contra o cristianismo, contra a igreja de Cristo. Tá? Depois haverá muitas perseguições que vão ser promovidas pelo Império, pelo Império Romano. E pode-se dizer que essas perseguições do Império irá começar por volta do ano lá 64, lá ali no contexto de Nero, tá? Perseguições do Império. Mas agora não. Agora nós estamos numa perseguição aí por volta do ano 33 a 35, né? Então nós estamos nessa perseguição chamada perseguição dos judeus, né? Os judeus que não eram cristãos, que não aceitaram Cristo, né, o cristianismo, se voltaram contra a igreja, né, a igreja de Jerusalém. O que dá a entender aqui é que essa primeira perseguição ela foi direcionada, por isso que aqui diz que, exceto os apóstolos, ou seja, os apóstolos não foram perseguidos em Jerusalém. Possivelmente isso significa que a perseguição ela foi direcionada aos judeus helenistas, né? Digamos assim, eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que tinham uma mentalidade mais, digamos, aberta, né? Que poderia ser chamada de uma pregação mais universal. Essa é a ideia. Tá? Ou seja, esses judeus aqui, possivelmente helenistas que eram perseguidos, a mentalidade deles é de que Jesus Cristo veio para salvar todas as pessoas, e não só judeus, né? Mas todas as pessoas. Então, essa parece ser a pregação desses helenistas, né? E tinham realmente uma mente mais aberta, como a de Estevão. E isso aí era insuportável aos ouvidos dos judeus, né? Eles jamais entenderiam que a salvação, que o Messias teria vindo para salvar todo mundo. Eles entendiam que o Messias tinha vindo sim para salvar, provocar a libertação, a independência de Israel, né, do Império, né, ou dos impérios estrangeiros. Então, os judeus, eles, motivados por esse ódio, por essa, digamos, ira contra os cristãos, e esses cristãos aqui eu estou apenas detalhando que possivelmente são cristãos
com essa teoria, com essa pregação mais aberta, universal, uma pregação de salvação para todo mundo, entendeu? Então, esses judeus não aceitavam isso, eles partiram para cima desses cristãos. Eles deixaram os apóstolos de lado, porque os apóstolos, até esse momento aí, estavam desenvolvendo a sua religiosidade, digamos assim, o cristianismo, mas estavam indo ao templo, cumprindo os rituais judaicos, essa coisa toda. Eles tinham uma fé em Jesus Cristo, mas eles cumpriam os rituais judaicos, mantiveram fazendo isso, tá? Então, a princípio, o que dá a entender é isso daqui. De qualquer forma, a igreja em Jerusalém, a igreja de Cristo, ela sofre a primeira perseguição aí, tá? E os cristãos aqui, como diz o texto aqui, no capítulo 8 aqui, eles foram dispersos para a Judéia e Samaria, entendeu? Eles tiveram que, sair, fugir mesmo. E aí depois, nós não vamos ver isso agora, nós vamos ver isso amanhã, nós vamos ver Filipe, que Filipe, o evangelista, ele vai e sai pregando, ele vai para Samaria e está pregando o evangelho, justamente por causa dessa perseguição. Bom, então o que a gente pode entender? A perseguição ela tem o lado negativo, porque quando alguém é perseguido, a gente vê aqui que Paulo mesmo, ainda chamado aqui Saulo no texto, mas ele perseguiu ali junto com esses judeus da igreja de Cristo, e tal. Então, o negativo é de que as pessoas são presas, as pessoas são, às vezes, mortas, mas o positivo é que o evangelho ele é pregado, digamos, há um avanço do evangelho no mundo, com as perseguições. Isso é inquestionável, porque se um cristão foge daqui, ele vai para outro canto, se ele é cristão, ele vai continuar pregando o evangelho. Bom, esse é o sentido positivo das perseguições. E talvez por isso, talvez não, possivelmente por isso Deus, certamente por isso Deus permite muitas vezes as perseguições até na vida da gente, para que a gente possa continuar pregando o evangelho de um jeito ou do outro. Muito bem. Aqui então é isso. O verso 2 então, para quem chegou depois, eu estou em Atos 8, agora o 2. Nós estamos viajando pelo livro de Atos, lembrem disso, tá? Vamos lá. Então o verso 2 diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Alguns homens piedosos, não falam quais eram esses homens piedosos, possivelmente cristãos, companheiro dele, pode ser até que não, mas eram judeus piedosos, Eles sepultaram Estevão, Estevão, como nós falamos semana passada, ele foi morto de uma forma terrível, apedrejado e tal, essa coisa toda. E aí o verso 3 fala mais uma vez sobre Saulo, Saulo aqui ele aparece mais uma vez e diz assim: Saulo, porém, que vai depois ser chamado de Paulo, não há nenhuma mudança aí espiritual por causa de chamar Saulo ou Paulo, nada a ver. Saulo é um nome de origem hebraica, que vem de Saul, e Paulo é um nome romano, então é simplesmente isso, tá? Mas Saulo aqui registra isso. Saulo, porém, assolava a igreja. Olha o termo que usa aqui. Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas, ou seja, entrando, não é sendo convidado, não, entrando arrombando portas e tal. O Saulo estava fazendo isso, pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava nos cárceres ou nas cadeias, nas prisões. Então é isso daí, encerrava-os nas prisões. Ele entrava nas casas, arrombava as casas, entrava lá sem ser convidado,
e perseguindo a igreja. Então essa foi a primeira perseguição que a igreja sofreu, e ela começa tendo como mandatários, como promotores, né, digamos assim, os judeus, que não eram cristãos e que se revoltaram contra o tipo de pregação que era feita, falando que Jesus era o Messias, falando que Jesus tinha ressuscitado, essas coisas todas, né? E os judeus se levantaram contra a igreja, então, em Jerusalém. Possivelmente essa primeira perseguição atingiu mais os cristãos, que podemos ser chamados de helenistas, né? Aqueles que tinham uma ideia de uma pregação universal. Os apóstolos não foram atingidos nessa primeira perseguição, porque eles mantinham basicamente, visivelmente, como se ligados ao judaísmo, embora cristãos, mais cumprindo os rituais judaicos. Então eles não foram perseguidos nessa primeira vez, mas eles também o serão posteriormente, até porque também eles irão evoluir em relação a essa questão da pregação do Evangelho e também entenderão que o Evangelho é para todo mundo e não só para os judeus. Muito bem, eu acho que deu para entender aí essa ideia aí. Então eu não sei se você está sendo perseguido ou não, mas se você está sendo perseguido, sempre tem um propósito de Deus nisso daí. A intenção é que você, de um jeito ou do outro, pregue o Evangelho, e a igreja de Deus, quando é perseguida, ela deve continuar fazendo o que sempre faz, é pregar o Evangelho, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor. Está aí conosco aí, ó, Armando Gomes. Bom dia, Armando Gomes, Rio das Ostras, meu amigão, né? Minha ovelha, né? Meu amigão, irmão Carlos, não sei se eu falei aí, Rosângela já falei, Gabriel Dias, Deus abençoe irmã Maria Helena, Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus. Lembrando que quarta-feira agora começa o História de Israel, Antigo Testamento, curso História de Israel, Antigo Testamento, nessa sala aqui. Vocês podem notar que aqui é não, talvez não dê para você notar, né? Mas aqui tem cadeiras, aqui está vendo a TV, então é uma sala de aula, tá? Então, quarta-feira nós vamos começar o curso História de Israel, Antigo Testamento. Quem quiser fazer, é só manter contato aí, nós vamos ver. Vamos ter presencial e online, tá? Presencial com poucas pessoas, é claro, por causa da pandemia, e online, ilimitadamente, e de qualquer lugar do Brasil, tá certo? Em nome de Jesus, certo? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado que estamos aqui em Tua presença mais uma vez. Quero colocar em Tuas mãos a vida do irmão Orsai. Temos orado por ele, Senhor. E nós insistimos, ó Deus, em colocá-lo em Tuas mãos, diante do Teu poder, porque nós acreditamos que Tu podes curá-lo, libertá-lo dessa enfermidade. Em nome de Jesus, cure o irmão Orsai, trabalhe na vida dele, em nome de Cristo. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo agora esta live, aqueles que ouvirão. Tome-os em Tuas mãos e abençoa-os grandemente, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos protegidos, abençoados, agraciados por Ti, em nome de Cristo. Fique conosco, nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos a Ti, pedindo também pelo nosso querido e imenso Brasil. Abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, Deus abençoe, em nome de Cristo. Então, semana agora, eu te convido a, junto conosco, caminharmos aí no livro de Atos, tá bom? Amanhã estaremos aqui, se Deus permitir, às 8 horas da manhã. Compartilhe, marque alguém, é isso daí. Deus abençoe grandemente. Bom dia.